Olá, crianças! Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e vamos iniciar mais uma videoaula da nossa disciplina de ciências. A nossa aula hoje, ela tem como revisão do nosso conteúdo anterior, aonde estudamos sobre a alimentação dos animais. Então, hoje vamos ter apenas uma revisão para a gente relembrar o que estudamos, ok? Vamos lá! Como estudamos sobre a classificação da alimentação dos animais, é muito importante, primeiramente, a gente saber quais são essas classificações da alimentação. Bem, os animais, eles podem ser encontrados como carnívoros, herbívoros, onívoros e detritívoros. Vou explicar cada uma para vocês agora. Os animais carnívoros são aqueles animais que se alimentam apenas da carne, só da carne. Um exemplo, o leão, o tigre, o jacaré, a cobra, o tubarão, são exemplos de animais carnívoros que se alimentam apenas da carne. Já os animais herbívoros, que começam com a letrinha H, são aqueles animais que se alimentam apenas do vegetal, só do vegetal. Ou seja, é a girafa, é a vaca, é o boi, é o coelho. São animais herbívoros que se alimentam apenas da parte do vegetal, somente do vegetal. Já os animais onívoros é quem se alimentam dos dois. Vai se alimentar tanto da carne como vai se alimentar do vegetal. Então, onívoros se alimentam dos dois. Nós, seres humanos, somos animais onívoros porque se alimentamos tanto da parte da carne do animal como se alimentamos da parte do vegetal. Além de nós, seres humanos, podemos encontrar outros animais onívoros. Eu tenho porco, eu tenho uma galinha, eu tenho pato, eu tenho cachorro. São exemplos de animais onívoros. E para finalizar, encontramos também os animais detritívoros. Detritívoros são aqueles animais que se alimentam de matérias mortas, que já está morto, como por exemplo o urubu. O urubu se alimenta da carcaça dos animais que já estão mortos, que foram devorados por outros animais ou que morreram naturalmente ou de acidente, enfim. Ele só vai se alimentar de matérias que já está morta, que não possui vida. A partir do momento que eu tenho conhecimento sobre a classificação da alimentação dos animais, eu vou para a cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar? É o ciclo da matéria onde o ser vivo precisa se alimentar. E a cadeia alimentar, ela está dividida em 3 componentes. Quais são esses componentes? O produtor, o consumidor e o decompositor. Então, a cadeia alimentar, ela está classificada nesses 3 componentes: produtor, consumidor e decompositor. O produtor é aquele que produz o seu próprio alimento, ou seja, somente as plantas. Só as plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento através do processo da fotossíntese, isso que a gente já estudou nas aulas anteriores, onde estudamos sobre os vegetais. Mas, além das plantas, existem alguns vírus, bactérias, que eles também produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, tá? Mas lembrem-se, todo e qualquer tipo de vegetal é um produtor. O nome já diz, produtor é de produz o seu próprio alimento. E os consumidores são aqueles que consomem, que vão atrás, que vão em busca do seu alimento. Quem são os consumidores? Todo e qualquer tipo de animal. Todo animal, ele é um consumidor, porque ele vai consumir algo para poder sobreviver. Então, os consumidores, eles podem ser tanto carnívoros, como herbívoros, como onívoros. Como, por exemplo, nós, seres humanos, somos consumidores onívoros, porque a gente se alimenta tanto da carne como do vegetal. Então, lembre-se, consumidor, somente os animais. E os decompositores são aqueles que vai decompor a matéria que já está morta, né? Como, por exemplo, são os fungos e as bactérias. Um dos fungos mais conhecido é o cogumelo. O cogumelo, ele se alimenta de matéria que já está morta, seja vegetal ou seja animal. Aqui eu coloquei um exemplo de uma cadeia alimentar, para vocês poderem observar. Eu tenho a planta, vaca e o homem.
Se eu perguntar a vocês, de acordo com os componentes da cadeia alimentar, a planta será quem? A planta será o produtor, porque a planta ela produz o seu próprio alimento. Quem se alimenta da planta, quem vai se alimentar da planta é a vaca. Então, o que a vaca é? A vaca é um consumidor. Quem se alimenta da carne da vaca? O homem. Então, o homem também é um consumidor. Sendo assim, eu tenho o produtor, o consumidor e outro consumidor. Para mim poder organizar a minha cadeia alimentar, eu vou chamar esse consumidor de consumidor primário e com esse é o segundo consumidor, é o consumidor secundário, certo? Se tivesse outro, consumidor terciário e assim por diante, tá? Isso vai de acordo com a sequência de um ciclo de uma cadeia alimentar. Então, eu vou ter o produtor, o consumidor primário e o consumidor secundário. E quando a planta, a vaca e o homem estiverem mortos, né, quando não possui mais vida, aí que vai entrar a decomposição, que vai ser os fungos e as bactérias vão fazer esse papel importante, tá? Onde eles vão decompor a matéria para tornar o solo mais fértil. Diante disso, a natureza precisa que ocorra o equilíbrio ecológico. O que é o equilíbrio ecológico? É quando toda matéria, todo ser vivo, ele está em equilíbrio, onde não pode ter nenhum e nem outro a mais. Como assim? Existem algumas espécies de vegetais e de animais que estão ameaçados de extinção e que já têm algumas espécies em extinção. O que é extinção? É o total desaparecimento de uma espécie. E quando isso ocorre, acontece o desequilíbrio ecológico, ou seja, está faltando espécies na natureza. Então, para que uma natureza possa ficar bem em harmonia com o próprio ambiente, precisa ocorrer o equilíbrio ecológico. Igual à aula passada que eu expliquei para vocês. Se uma cidade tiver muito sapo, esses sapos vão consumir os insetos. Mas, se o homem começar a matar uma grande quantidade de sapos, os sapos vão diminuir e os insetos vão aumentar, porque não tem mais quem coma ele, né, naquele ambiente. Então, aí já vai acontecer um desequilíbrio ecológico. Então, todo e qualquer tipo de animal, ele é importante na natureza para que possa acontecer esse equilíbrio. Então, essa foi a nossa aula, com um pequeno resumo. Espero que vocês tenham gostado e que a tia tenha contribuído para o ensino de vocês, ok? Agora, vocês vão realizar uma atividade muito fácil lá no livro de reforço, ok? Então, um beijo e até a próxima aula. Tchau!